Olá, tudo bem? Me perdoem a ausência, já estamos há mais ou menos 3 semanas sem publicar nenhuma videoaula. Houve alguns imprevistos, mas hoje estamos postando essa videoaula, semana que vem teremos mais um. E se eu não me engano, faltam 5 videoaulas para nós acabarmos o primeiro módulo desse curso teológico. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Sou cristão, e agora? Será que a vida permanece a mesma ou se há mudanças, tanto internas quanto externas? Então hoje nós vamos falar sobre isso. Para a gente tentar fazer esse vídeo mais curtinho, vamos combinar o seguinte: eu vou apenas citar, vai ficar aí, vai ser colocado a passagem bíblica no vídeo, mas deixo como tarefa para você ter a tua Bíblia na mão, dar um pause no vídeo quando for citado a passagem, e aí você lê na Bíblia e depois continua, ok? Nosso primeiro texto bíblico está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, que diz, parafraseando o verso, que nós somos embaixadores de Jesus Cristo. Ou seja, nós somos um pedacinho do céu aqui na terra, representamos a pessoa de Cristo, representamos o reino de Deus e, logicamente, então tem que haver uma mudança se de fato aceitamos a Cristo. As pessoas devem olhar para nós e ver que em nós há algo diferente, algo que o mundo não pode oferecer. Um outro texto interessante está lá em 1 João, capítulo 2, do verso 15 ao verso 17. Procurem na sua Bíblia, ok? Mas o texto diz mais ou menos o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque tudo que há no mundo é concupiscência dos olhos, da carne e soberba da vida. Ok? Então o cristão, ele anda na contramão do mundo. É como se a maioria das pessoas estivessem descendo um grande rio com uma correnteza muito forte, em cima de boias, e você estivesse nadando contra. A realidade bíblica é que o cristão, ele é contramão ao mundo, Se o mundo diz que algo é bom, desconfie, ok? É claro que não posso generalizar todas as coisas, mas em grande parte essa é a realidade. Então esse texto diz que nós não devemos nos apegar ao mundo. O nosso reino não é este. A Bíblia diz que somos estrangeiros, peregrinos e que o nosso reino é o reino de Deus, é o reino do nosso Pai Celeste. E é a Ele que nós temos que colocar como objetivo, colocar como foco em nossa vida. Então o mundo, muitas vezes, ele estabelece regras que é quase impossível a alguns seguirem, Regras de consumismo, você tem que ter sempre o melhor celular, o melhor carro, morar na melhor casa. Quem disse que é assim? Será que essas coisas realmente são importantes? Nós temos que pensar um pouquinho nisso, ok? Além de sermos embaixadores de Cristo, nós não devemos amar o mundo, como eu citei no texto aqui. O livro de Romanos, no capítulo 12, o verso 1 e 2, diz que nós não devemos nos conformar com o mundo, mas ser transformado, ter uma renovação da mente. Quando nós conhecemos a Jesus Cristo e o aceitamos verdadeiramente em nosso coração, parece que nós começamos a enxergar as coisas de uma forma diferente. As coisas que o mundo acha correta, que muitas vezes tem que ver com imoralidade, com perversidade, com desonestidade, o cristão agora começa a enfrentar uma batalha interna, onde aquilo que ele fazia normalmente quando era do mundo, começa a causar um conflito dentro do seu coração. Nós chamamos isso de atuação do Espírito Santo em nosso ser, em nossa mente, em nosso coração, nos moldando, nos transformando para vivermos futuramente no reino de Deus, ok? Um outro texto interessante, Filipenses capítulo 4, verso 7 e o verso 8, diz que tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o nosso coração. Se você ler o verso mais cuidadosamente aí na sua Bíblia, esse verso alcança todos os aspectos da vida do cristão. O cristão não deve ir em qualquer lugar. O cristão não deve se vestir de qualquer jeito, não deve ler qualquer tipo de literatura, assistir qualquer tipo de filme ou programa de televisão, acessar qualquer site de internet. O cristão, o padrão é o padrão celestial. Então nós temos que nos atentar em relação a essas coisas. Filipenses diz exatamente isso. Quando nós nos convertemos, é implantado sobre o nosso coração a nova criatura. A criatura espiritual, Mas a criatura carnal ainda está lá. E se eu alimentar a criatura carnal, o ser carnal, com programas impróprios, filmes, leituras, lugares,
certamente a carne vai prevalecer sobre o espírito. Então nós somos agora conduzidos a seguir uma outra rotina de vida. Não significa que você precisa apenas ler livros cristãos, assistir apenas programas cristãos, não, não é isso. Mas você precisa ter um filtro e ver se aquilo não tem imoralidade, não tem sensualidade, não tem violência. Você precisa, como Paulo disse, né, reter aquilo que é bom, ok? Bem, ainda em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz que pela contemplação nós somos transformados. Ao nos aproximarmos de Cristo, nós começamos a crescer ao lado dele. O mesmo Diego que se converteu a Jesus Cristo há 15 anos atrás não é o mesmo de hoje. Ainda há muita coisa para melhorar, há muitos defeitos, há muitos pecados que devem ser vencidos. Mas Jesus já me ajudou a dar vários passos importantes na minha vida. E eu sei que até que eu morra, até que ele venha, ainda haverá coisa para melhorar. Então, contemplando a pessoa de Cristo, nós somos transformados dia após dia. Outra coisa interessante, por exemplo, só apenas citando, Salmos 11, verso 15, diz que o verdadeiro cristão ele não ama a violência, porque a violência desagrada a Deus. Que o verdadeiro cristão, Salmo 119, verso 37, desvia os olhos de contemplar a vaidade, né? A vaidade não é do cristão. Nosso mundo não é aqui, como eu disse. Nós devemos, com certeza, se arrumar bem, não tem problema ser bonito. Agora, há limites, né? Nós não podemos colocar isso acima de tudo em nossa vida. Um texto lá de Filipenses, capítulo 2, verso 5, diz assim: tende em vós a mesma mente, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, a partir de aceitar a Cristo, que aceitamos a Cristo em a nossa vida passa a ser direcionada por Ele. Paulo certa vez disse, depois de muitas lutas e já alguns anos de conversão, ele diz assim: não, mas eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos permitir que Cristo de fato viva em nosso coração. Agora vem um texto um pouquinho delicado, e eu sei que o assunto é difícil, para as mulheres. Abrange toda a humanidade, homens, adolescentes, enfim, mas geralmente as mulheres têm um pouquinho mais de dificuldade com isso que eu vou começar a falar agora, ok? Então lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9 e o verso 10, tem um texto interessante. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9 e verso 10. Deixa eu abrir aqui, já vou ler para vocês. Diz o seguinte: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleiras frisadas e com ouro ou com pérolas ou vestuários dispendiosos, porém com boas obras, como é propício às mulheres que professam ser piedosas. Olha só que texto interessante. E antes de fazer o comentário, eu gostaria de ler um outro texto bíblico, que está em 1 Pedro, capítulo 3, verso 2 e o verso 5. 1 Pedro, capítulo 2, verso 3 e o verso 5. E diz o seguinte na minha versão: calma aí. 1 Pedro, capítulo 3, verso 2 e verso 5. Diz o seguinte: ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisados de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido, incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim foram também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Então hoje é uma onda muito grande, né, da questão do feminismo. Eu vou dizer uma coisa, uma opinião minha e algo que a Bíblia concorda: nem machismo e nem feminismo. Nosso padrão é Cristo, nosso padrão é o padrão celestial, ok? E aqui, esses dois textos que nós lemos, eles falam
principalmente como alvo, o público principal aqui as mulheres, mas isso engloba toda a humanidade, certo? Homens e mulheres, e fala sobre 3 aspectos, ok? Primeiro é vestuário. Será que o cristão deve se vestir de qualquer forma? Eu creio que não. Pelo que a Bíblia nos disse aqui, através do apóstolo Paulo e através do apóstolo Pedro, o traje, não há uma especificação na Bíblia, se deve ser uma saia até o tornozelo, mangas compridas, não é isso. Existem 2 princípios no texto. Tem que ser modesto, simples, decente. Entenderam? Então, que não deve ser uma roupa que mostre muitas curvas do corpo, né? Que fique os decotes ali, um decote grande, que marque o corpo. A Bíblia não aconselha esse tipo de vestimenta. Deve também ser modesta, simples, né? Imagine que você vai para a igreja, e eu concordo que a gente tem que se vestir da melhor forma, porque a gente se veste para o mundo, deve se vestir para Deus também, ir em sua casa, ir em seu templo. Mas a melhor forma não é a mais extravagante, é uma roupa bonita, limpinha, mas simples. Porque senão lá na igreja, no templo, no momento da adoração, talvez o seu modo de se vestir possa estar atraindo o olhar dos adoradores mais a você mesmo do que a Deus. Você pode, de uma certa forma, atrapalhar a adoração a Deus. Então, o princípio sobre vestimenta é que seja simples, modesto e decente, ok? Então só basta você se olhar no espelho aí quando você se vestir e perguntar para si mesmo, essa roupa está decente? Essa roupa ela não vai chamar a atenção, ela não é muito extravagante para a adoração a Deus? E lembrando que não é só na casa de Deus, é no dia a dia, no cotidiano, né? Esses princípios se aplicam à vida diária. Um outro item que está expresso nos 2 textos que nós lemos, em Timóteo e em 1 Pedro, é a questão de adornos, né, de se ataviar, de se enfeitar, de maquiagem, de uso de pérolas, de ouro, ou pode ser de bijuteria também. Será que a Bíblia aprova isso? Será que nós devemos de fato, ou podemos, é permitido, segundo a Bíblia, a gente usar os enfeites, os brincos? Bem, esse é um texto, essa parte da Bíblia, esse assunto da Bíblia é um assunto complicado e nós vamos ler alguns textos aqui para tentar entender melhor esse tema, ok? Então, nós lemos aqui 1 Timóteo e 1 Pedro que fala sobre vestuário, ok? E sobre o uso de adornos, de joias. E o conselho dos 2 apóstolos é que você se preocupe mais com o seu interior do que com o seu exterior, ok? Se você lembrar de Eva, quando Eva foi criado, e o nosso padrão sempre deve ser o Éden antes do pecado, Eva não usava nenhum adorno, certo? E era bela da mesma forma. Era linda, bela, e Deus a fez daquele jeito. Em Gênesis capítulo 35, do verso 2 ao verso 4, por favor, você pode pausar o vídeo aí e abrir no texto para que você leia com atenção. Eu apenas vou fazer um resumo aqui, mas é aquele momento em que Jacó ele decide sair ali das terras de Labão, o qual ele havia ficado já alguns bons anos, né, trabalhando ali como empregado de Labão, e ele resolve sair porque ele tem um desejo de voltar para sua terra, a terra da sua família, a terra do seu pai, a fim de adorar o Deus verdadeiro. Ele sabia que aquele paganismo praticado pela família de Labão não era correto, estava em desacordo, que apenas existia um Criador Supremo, que era o Deus de Abraão e de Isaac e seu pai, né? Então Jacó sai, pega a sua família, os seus rebanhos, os seus animais, os seus filhos, as suas servas e sai em direção de volta para casa de Deus, ok? Você conhece a história e em determinado momento, como citado no texto aí que nós falamos, Jacó para a viagem ali e diz o seguinte para suas esposas, para as mulheres que estavam ali, né? Agora vocês devem trocar suas vestes, as suas roupas, e vocês devem tirar todos os seus pendentes, todas as suas joias, todos os seus adornos, e também se vocês estão trazendo alguma estatueta, algum deus aqui, tragam todos para mim. Então Jacó deu essa ordem, ok, às suas esposas, elas trouxeram as suas joias, trouxeram também os seus deuses que elas tinham trazido da casa de Labão e mudaram a roupa. E sabe o que Jacó fez com as joias?
ele as enterrou debaixo de um carvalho. Me parece na Bíblia que toda vez que Deus chama a pessoa para entregar o coração a Ele, Ele pede que essas pessoas tirem as joias, se desfaçam dos adornos, se vistam diferente. E foi isso que eles fizeram. Nós sabemos pelo relato bíblico que Jacó foi em direção ali a Betel, a casa de Deus, né? E ele sabia que o povo de Deus é diferente, ele é um embaixador, ele se veste, ele anda, ele se porta, ele tem uma conduta diferente. E esse é um texto bíblico que diz que ao se aproximar de Deus, então as mulheres deveriam se desfazer dos seus enfeites, certo? Outro texto que eu vou procurar aqui, vou ler com vocês, está lá em Êxodo, capítulo 33, do verso 3 ao verso 6. É um texto interessante, fala ali do momento onde o povo de Israel já havia saído do Egito, né? Eles estavam agora no deserto, esperando a direção de Deus. Mas, para que a gente entenda o texto e o seu contexto, você precisa entender que assim que José desceu para o Egito e eles ficaram ali a princípio, depois o povo se tornou escravo e ficaram cerca de 400 anos no Egito, as hebreias, as filhas de Deus, a descendência de Deus, pegou o costume dos egípcios, das egípcias, né, que se pintavam, se adornavam, eram especialistas na maquiagem, né, com roupas indecentes, e elas faziam tudo isso, era uma cultura ali naquela região, né, no meio daqueles povos, adoração a deuses pagãos. E olha, vai parecer um pouquinho assustador, mas como acontecia a adoração nos templos pagãos? Na verdade, meu querido amigo, minha querida amiga, eram orgias sexuais. Existiam prostitutos cultuais preparados ali para que quando essas mulheres e esses homens entrassem no templo, eles fizessem todo e qualquer tipo de imoralidade naquele local. Então elas se enfeitavam, as egípcias, e não só elas, pessoas que moravam ali na região, que não eram servos do Deus vivo, mas que adoravam o paganismo, eles faziam isso, eles se adornavam, se maquiavam, se vestiam de forma decente, a fim de ir ali adorar os deuses pagãos através de orgias sexuais. Então, quando Deus tira o povo de Israel dali, ele diz assim: eu quero que vocês esqueçam, apagam e se desfaçam de qualquer coisa que vocês tenham aprendido dos egípcios, principalmente as meninas. E eu vou ler o texto aqui para vocês acompanharem comigo o que Deus diz aqui. Êxodo capítulo 33, a partir do verso 3, diz o seguinte: sobe para uma terra que mana leite e mel, e eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no caminho. O primeiro verso diz o seguinte: Deus fala, ele tirou o povo do Egito, estava no deserto, e diz assim: agora vocês vão sozinhos. Vocês agora se virem, vão para a terra prometida, porque eu não vou com vocês. E eles ficaram tristes, e Deus falou: eu não vou porque vocês têm um coração duro. Vocês são pessoas difíceis de se lidar. E nós, quando lemos o Antigo Testamento, de fato verificamos isso. Quantas vezes não se rebelaram contra o servo de Deus, Moisés, Arão, no deserto. E Deus continua no verso 4. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a plantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios, as suas joias, os seus adornos. Ok? Quando há um arrependimento sincero, quando há uma volta a Deus, eles se desfazem de todos os seus atavios, dos seus enfeites, dos seus costumes adquiridos através do paganismo. Porquanto, verso 5, o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, este povo é de dura cerviz, se por algum momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, ou seja, joias, os enfeites, né? Para que eu saiba o que te hei de fazer. É um pedido de Deus. Assim como Jacó pediu para suas esposas tirarem os seus enfeites, Deus disse assim: se vocês querem ir para a terra prometida, lá no deserto, vocês devem se vestir de forma diferente, vocês devem tirar esses enfeites, vocês devem se desfazer dessa cultura aprendida no meio do paganismo. Verso 6 diz assim: então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o monte Horebe em diante.
eles precisaram sim tirar os seus enfeites, os seus adornos, para que Deus pudesse guiá-los até a terra prometida. Então nós vemos aqui alguns textos no Novo Testamento, do apóstolo Paulo, de Pedro, vimos ali a história de Jacó, vimos a história dos hebreus no deserto, onde Deus claramente diz: se desfaçam das joias, dos enfeites, dos pendentes, porque isso é uma herança pagã, não cristã. Um outro texto interessante, e aí nós vamos entender o porquê exatamente Deus não aprova o uso de joias, está lá em Oséias capítulo 2, verso 13. Eu gostaria de ler aqui com vocês. Deixa eu apenas achar o texto. Oséias capítulo 2, nós vamos ler o verso 13. E diz o seguinte: castigá-la-ei pelos dias de Balaíns, nos quais lhe queimou incenso e se adornou com as suas arrecatadas joias. Andou atrás dos seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Então, o uso de joias na Bíblia está associado à prostituição e a afastamento de Deus. Esse texto de Oséias fala que os filhos que ele tanto amou, que Deus tanto amou, se afastaram, foram aos deuses antigos, vestiram suas joias para cometer, para fazer aquele culto que eu já disse que acontecia no templo lá, abandonaram a Deus. E é interessante, uma das primeiras coisas que acontece quando a pessoa abandona os caminhos de Deus, sabe o que é? Mudar as vestes, mudar o exterior, mudar a forma com que se veste, para onde vai. Veja, é isso mesmo. Então, o uso de joias, segundo a Bíblia, se eu me aproximo de Deus, eu devo abandonar o uso dela, né? Porque a Bíblia não aprova. E quando eu me afasto de Deus, parece que eu volto a esse uso. Então, esse texto, eu não vou citar muito isso aqui, mas, por exemplo, temos ali Isaías, capítulo 61, verso 1 a 13, que diz que a verdadeira beleza é a salvação, é a aceitação por Cristo, é a justiça de Cristo. Nós temos também um outro relato bíblico que falava de Jezabel. O uso de joias na Bíblia tem que ver com uma cultura pagã de prostituição, de ser meretriz, de ser prostituta. Calma aí, não estou dizendo que você é prostituta ou que você é prostituta. Eu apenas estou dizendo que no conceito bíblico, ao lermos o Antigo e o Novo Testamento, o uso de joia é uma herança pagã que tem que ver com a prostituição, se adornar para se prostituir. E temos alguns casos na Bíblia. E Deus, que pede que nós sejamos embaixadores, que pede que nós sejamos diferentes, Ele diz: meus filhos não precisam ser assim. Eles devem mostrar para o mundo que o reino de Deus é muito maior que a vaidade, que o reino de Deus não é feito das coisas do mundo, nós não devemos amar o mundo, nós devemos ser transformados, renovados por Cristo. Então, eu sei que esse assunto é um assunto delicado, principalmente para as meninas. Eu lembro quando nós tivemos esse estudo, eu usava 3 brincos, 2 brincos aqui, a minha esposa gostava muito de brincos, mas quando nós entendemos a vontade de Deus, que joias não faz parte, que nós somos diferentes, que Deus nos chamou para ser um sacerdócio real, uma nação santa, um embaixador de Cristo, quando nós entendemos isso em nossa vida, nós falamos: Jesus, se é isso que o Senhor está nos pedindo, nós os damos de bom grado, porque o Senhor já deu a sua vida na cruz por nós. Então, é uma forma de você retribuir o amor de Deus, de você dizer: olha Deus, o Senhor fez tudo por nós, o Senhor morreu por nós, o que nós poderíamos dar ao Senhor? Somente o nosso coração, a nossa obediência, certo? E ali em João, capítulo 8, verso 29, nós já estamos concluindo, diz que o cristão deve fazer sempre aquilo que agrada a Deus. E ainda em João capítulo 13, verso 17, diz que a felicidade vem de conhecer e fazer a vontade de Deus. Então, a minha oração nesse final dessa videoaula, desse estudo, é que você possa estudar mais sobre o tema e que você possa, se Deus assim lhe falar, se você entender que isso é uma verdade bíblica, você possa praticar isso na sua vida, para ser um verdadeiro embaixador de Cristo, para ser realmente alguém que as pessoas, ao olharem, dirão: é uma pessoa diferente, é uma pessoa que parece ser distinta do mundo, é realmente um servo e uma serva de Jesus Cristo. Um grande abraço e até o próximo estudo.